Já estamos de volta depois do intervalo comercial mais rápido e mais bonito da TV Paraense. Eu quero lembrar você que você também pode ajudar a gente a fazer o Repórter 17, mandando a sua crítica, a sua sugestão de reportagem, seu vídeo, a sua denúncia para o nosso e-mail que está aqui na tela. É o repórter17.tvbacana@gmail.com. Você também pode fazer a sua denúncia através do telefone 3083-1039, também está na tela, 3083-1039. A gente abre esse segundo bloco mostrando para você que a Justiça Brasileira multou 3 grandes empresas do país. A Vivo e a TIM, de telefonia, e a SABB Coca-Cola, uma das fabricantes da Coca-Cola no Brasil, foram multadas por propaganda enganosa e você vai saber o motivo aqui na tela do Repórter 17. A Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça, multou as operadoras de telefonia Vivo e TIM e a empresa SABB Coca-Cola, uma das fabricantes da Coca-Cola no Brasil, por propaganda enganosa. As punições somam 5,2 milhões de reais no total. A empresa que produz bebidas da Coca-Cola no país foi multada em R$ 1.200.000 pela campanha publicitária da bebida laranja caseira. A operadora de telefonia Vivo recebeu uma multa de R$ 2.300.000 por publicidade enganosa na campanha Vivo de Natal. Segundo o governo, a Vivo não demonstrou de forma adequada, clara e ostensiva as condições para a real obtenção dos minutos e dos torpedos promocionais. Além disso, a empresa vendeu uma quantidade de pacotes superior à sua capacidade operacional. Já a operadora TIM foi multada em R$ 1.700.000 pela campanha Namoro a Mil. Ao anunciar a promoção, a empresa induziu os consumidores ao erro, já que não forneceu de forma clara as condições para o recebimento dos 1.000 minutos de ligação e dos torpedos incluídos no pacote. A aplicação das multas foi baseada nos critérios do Código de Defesa do Consumidor. Os valores serão revertidos para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e aplicados em ações de proteção do meio ambiente, do patrimônio público e da defesa dos consumidores. Procuradas, as empresas Vivo e Coca-Cola informaram ainda não possuir posicionamento e a TIM disse que vai avaliar o caso. Tá aí uma coisa que eu vivi para ver: grandes empresas desse país sendo multadas por propaganda enganosa, algo que não é uma prática recente, muito pelo contrário. Valdo Souza, a gente sabe que essas empresas utilizam de palavras diferentes, uma letrinha miúda, para transformar isso numa propaganda que, na verdade, está muito longe de ser o que é o serviço prestado, né, Valdo? É a propaganda enganosa. Agora, por exemplo, no caso da Anatel, ainda esta semana, não sei se ontem ou anteontem, o Henrique, ele puxou um assunto aqui no Repórter 17, a respeito de um levantamento feito pela Anatel que mostrava a insatisfação dos usuários das operadoras de telefonia móvel. E a TIM, com mais de 80% de rejeição, ela puxava esse ranking. Aí depois vinham a Oi, a Claro e a Vivo. A Vivo com menos rejeição, mas ainda com rejeição. Ora, é preciso que o Ministério da Justiça entre em campo para tomar alguma providência de multar, de fazer com que essas empresas se enquadrem dentro das conformidades da lei, porque a agência reguladora, por si só, ela já teria que funcionar com este mister, com este objetivo. Tá bom que o Ministério da Justiça funciona com o seu segmento voltado para a defesa do consumidor, mas é preciso, por exemplo, que no caso da Coca-Cola, que venha sempre do Ministério da Justiça, não existem outros órgãos reguladores em defesa do consumidor que possam se antecipar. A gente vai sempre precisar que a coisa ocorra em última instância. Para que existem, então, as demais instâncias, os demais segmentos? A gente fica com essa perguntinha aí, pertinente a quem interessar possa. Valdo, no campo internacional, você lembra daquele caso das meninas que foram mantidas por 10 anos, reféns dentro de um cativeiro em Ohio, nos Estados Unidos? Lembro. Elas divulgaram um vídeo na internet agradecendo a população, a imprensa, pelo apoio dado por elas e também pelo respeito à privacidade delas, apesar de desse caso ser tão notório. Essa declaração delas foi publicada em um vídeo na internet e você confere essa informação também na tela do Repórter 17.
As 3 americanas que passaram 10 anos presas no porão de uma casa em Cleveland, no estado americano de Ohio, publicaram na internet um vídeo em agradecimento ao público pelo apoio que receberam após o caso ter sido desvendado. As mulheres agradeceram as doações de dinheiro e a todos por respeitarem a privacidade delas. O caso foi revelado em maio deste ano, depois que Amanda Berry, uma das americanas mantidas em cativeiro, conseguiu escapar com a filha de 6 anos e chamou a atenção de um vizinho ao colocar a mão por um espaço da porta. A polícia encontrou as outras 2 jovens dentro da casa em que eram mantidas reféns. O motorista Ariel Castro, acusado pela justiça americana pelo sequestro, vai a julgamento em agosto e pode ser sentenciado à pena de morte. Pena de morte, né, Valdo? É uma situação que nos Estados Unidos a pena de morte é uma... Em alguns estados, né? Em alguns estados é. Eu acho que nesse caso aí não vai ter outro. Engraçado é que uma senhora passou por mim hoje, quando eu vim aqui para a TV Bacana, e ela me dizia, olha, eu gosto muito do Repórter 17, diz lá para o Henrique, parabeniza a equipe toda, e tem umas situações que vocês colocam que vem muito ao encontro daquilo que eu acho. Aí eu perguntei para ela, por exemplo, ela falou da corrupção e falou da questão do estupro. No entendimento dela, o estuprador, ele tem que... Ela dizendo, hein, gente, palavras textuais e o gestual dela no meio da rua. Ó, ela dizendo. Então, a gente aqui, em razão de tanta preocupação com direitos humanos, a gente se preocupa muito mais com o estuprador do que com o estuprado. Lá nos Estados Unidos não é assim. Lá nos Estados Unidos não é assim mesmo, Valdo. E a gente sabe que lá, em estados, por exemplo, como o Texas, um condenado à pena de morte passa pouquíssimo tempo no corredor chamado corredor da morte, porque não se admite tanta apelação, não, até porque é um custo muito grande para os estados, afinal de contas, as sentenças de apelação podem custar milhões para a justiça, então eles não têm muito isso, não. Foi condenado, você passa 1 ano no corredor da morte, depois você vai ser executado. Ô Henrique, quando você foi fazer vestibular, você estudou feito um condenado, já que a gente está falando de condenação aqui, ou você se permitiu atividade de lazer durante esse período de aprendizado, de aprimoramento, para não levar pau no vestibular? Você abriu, por exemplo, você abriu mão das férias escolares, não? Olha, Valdo, eu vou te contar que sim. Apesar de eu ter feito vestibular para jornalismo, que longe de ser um curso concorrido como é medicina, eu fiz o vestibular e me preparei no mês de julho, nas férias, como é o caso de muitos estudantes de Belém que estão se preparando para o Enem, para os vestibulares da Universidade Federal do Pará, da UEPA e de vestibulares de todo o país. A gente traz essa matéria para você aqui na tela do Repórter 17. A gente mandou uma equipe nossa em um cursinho de Belém para mostrar para você como as pessoas estão se preparando e abrindo mão dessas férias de julho, justamente pensando mais à frente, pensando no resultado que podem conseguir com essa, digamos assim, esse sacrifício que eu acho que é muito pequeno em comparação ao benefício que ele traz, né, Valdo? A relação custo-benefício faz valer a pena. Faz valer a pena. Vem com a gente aqui na tela do Repórter 17, acompanha a matéria. Com a chegada do período de férias, os vestibulandos precisam tomar uma decisão nem sempre fácil. Afinal, o que vale mais? Continuar estudando ou aproveitar o tempo livre para relaxar? Os cursos intensivos de férias são uma boa opção para quem deseja manter o ritmo de estudos, como é o caso do estudante do 3º ano do ensino médio, Juliano Mancini. Para quem quer pensar, né, quem quer o seu objetivo concluído com sucesso, realmente aqui é um ótimo lugar para se estar, até porque é um ânimo que se dá para estudar e é uma base que tu vais ter para exercitar depois de tudo que tu estudaste no ano passado. É fundamental que o estudante faça um planejamento da sua rotina, com horários definidos para acordar, fazer as refeições e estudar, aliando atividades de lazer com a revisão das disciplinas. Bruna tentará uma vaga no curso de medicina, um dos mais concorridos nos vestibulares, e sabe da importância da dedicação aos estudos. Não é o caso da preparação do início do ano não ter sido suficiente. Acontece que sempre nós estamos buscando mais conhecimento, para que na hora da prova a gente chegue sempre bem preparado, para não ser pego tanto de surpresa como a gente já é pego, né? Então, qualquer conhecimento a mais é bem-vindo. O momento é bom para fazer revisões de conteúdos não assimilados, mantendo o ritmo para a maratona de vestibulares do 2º semestre. Segundo o diretor deste curso, é possível passar pelas férias sem precisar do curso intensivo. Nós temos aquele aluno que no 1º semestre saiu muito bem, não faltou aula, não faltou simulado, graças a Deus não adoeceu. Então este aluno, ele não precisa fazer o curso nas férias. Precisa sim fazer exercício na casa dele.
Isso ele precisa. E ele pode vir ao colégio e receber o apostilão de exercício, para que ele possa, na casa dele, fazer os exercícios. Os demais vêm para cá para tirar dúvida com o professor e fazer, claro, o exercício com esse professor. Valdo, eu não acho que seja um sacrifício, eu acho que é um investimento, as pessoas têm que pensar nesse tipo de situação como um investimento, afinal de contas, vai valer a pena. Quando você tem aí o resultado da aprovação, não tem nada melhor do que ouvir o seu nome no listão, né, Valdo? Nossa, e aqui a cultura do rádio na festa do vestibular é algo singular, né? Em nenhuma outra capital do país você tem a expectativa que os vestibulandos, que os calouros, enfim, que os familiares todos, os amigos todos têm, pendurados no rádio para acompanhar. Atenção, Henrique Miranda passou no curso de jornalismo, Neto foi reprovado, sucesso para ele. Bom, aqui essa questão cultural, ela supervaloriza, né? Ela maximiza, ela torna ainda maior essa expectativa. Agora, eu lembro, viu, Henrique, de aquele professor de cursinho que veio aqui. O Hélio Castanheira. O Hélio Castanheira, um abraço a ele. Ele disse que em alguns casos não é necessário que você se mate, né? Que você, eu concordo, eu acho que é um investimento que você faz, existirão outras férias para que você possa usufruir já formado, quem sabe, ganhando o seu dinheirinho, o resultado de tanto esforço, mas ele disse que não precisa se matar também, né? De repente, o excesso de preparação pode trazer consequências até psíquicas, né? Tem muita gente que enlouquece. Tem gente que está todo mundo louco. Oba, tem gente que enlouquece de tanto estudar também. É, mas eu acho que é um Será risco que eu fiquei meio louco? O Valdo ficou meio doido de tanto estudar. Não, mas eu acho que é um risco que vale a pena correr, afinal de contas, é um resultado claro, que, né, no final das contas, vai valer. Valdo, voltando para o noticiário internacional, a gente tem a informação de que pelo segundo dia consecutivo os servidores municipais da Grécia mantêm uma greve. Valdo, pelo segundo dia eles protestam pelo fato de terem sido incluídos em um plano do governo que pretende diminuir o número de cargos públicos na máquina pública do país, da Grécia, que vive um tempo de crise desde 2008, com o início da primeira crise internacional. Valdo, o governo grego quer atender às demandas dos credores internacionais que investiram uma parcela de 6,8 bilhões de euros para que o país consiga se recuperar da crise financeira. Em troca, a Grécia precisa cumprir o acordo feito com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e ao Banco Europeu de cortar as despesas e promover reformas, o que inclui a dispensa de quase 13 mil servidores públicos. Uma situação que na Grécia vem se agravando, não só na Grécia, mas em outros países da Europa, mas a Grécia é um exemplo muito clássico de que a crise chegou e bateu na Europa com força, Valdo. Países que ficaram fora da União Europeia estão festejando, né? Alguns países foram também convidados, tiveram propostas tentadoras. A Inglaterra é emblemática no que eu estou dizendo, mas preferiram seguir sua carreira solo, vamos usar com moeda única, não aderindo à sua moeda, né, na sua local. Sem abrir mão, não é, da sua moeda para ter que partilhar com outros países dentro desse bloco econômico. E a gente olhando assim, mas por que esses caras estão preocupados com a Grécia? Nós somos um planeta hoje onde a globalização faz com que lá na Grécia alguém espirre e aqui eu tenha que dizer saúde. O Brasil, por exemplo, viveu durante muito tempo uma situação de bom econômico que poderia ter sido aproveitada para um melhor desenvolvimento. Mas em função da burocracia, do engessamento da economia, da falta de investimento para atrair capital estrangeiro, nós perdemos o trem da história. Enquanto que a China, por exemplo, a Coreia do Sul e outros emergentes aproveitaram bastante, o Brasil não aproveitou. E agora, com essa questão toda lá na Europa, isso acaba também refletindo no dia a dia econômico do nosso país. A legislação brasileira já é confusa de entender, imagine a grega, meu caro Henrique Miranda. Valdo, ainda no noticiário internacional, gente, quase que não sai o noticiário internacional. Quase que eu dou um tapa aí, pá, gente, põe pra ainda fora no noticiário... Você quer que eu vá lá? Não, fica aí. Tá. Ainda no noticiário internacional, a notícia agora vem de Massachusetts, nos Estados Unidos. O acusado do atentado na Maratona de Boston, em abril deste ano, vai ser apresentado diante de um juiz federal pela primeira vez, Valdo. O caso aconteceu em abril deste ano, deixou 3 mortos e quase 300 feridos. O jovem de 19 anos tem origem da Chechênia e deverá ser declarado culpado ou inocente das 30 acusações contra ele.
Ou seja, ele é apresentado diante do juiz, o juiz pergunta como você se declara. Ele vai dizer se declara culpado ou inocente, e isso tem peso na hora da sentença. Valdo, das 30 acusações contra ele, Valdo, 17 delas são punidas com prisão perpétua ou pena de morte. Dentre as acusações estão uso de arma de destruição em massa, atentado em local público com resultado de morte e conspiração, destruição de propriedade e uso de arma de fogo. As autoridades afirmaram que o jovem teve a ajuda do irmão dele, que morreu durante um confronto com a polícia para realizar o atentado com explosivo na linha de chegada da Maratona de Boston, uma situação que os Estados Unidos têm se tornado cada vez mais comum em presenciar essa questão do hábito do terrorismo, e é algo que, felizmente, no Brasil a gente não tem, né, Valdo? Por enquanto. Felizmente, a gente não tem tido, e infelizmente, lá vai eu me debruçar sobre a questão da falha legislação penal brasileira. Infelizmente, se isto tivesse acontecido aqui, a pena máxima para ele seria de 30 anos. Mas por bom comportamento, com uma Bíblia debaixo do braço, por estudar, por trabalhar no cárcere do sistema penitenciário brasileiro, já ele estaria solto para explodir bombas de efeito imoral, porque as bombas usadas aqui, e as manifestações não nos deixam mentir, são bombas com prazo de validade vencido. Ou a gente chama de bomba de efeito imoral ou bomba com defeito moral. Ei, você já viu que estão cortando a nossa cabeça dali? É. Eu quero falar para vocês, quando a gente está para encerrar o programa, ficam os nossos produtores, os nossos cinegrafistas fazendo assim, ó. Aqui, ó, fecha aqui para mim. É assim, ó, encerra, encerra, encerra. Antes da gente encerrar, a gente vai para as notícias da Vanessa Vasconcelos e o Plantão 17. O pessoal trabalharia muito bem com o Luís XV na Revolução Francesa. Exatamente, na né? queda da Bastilha. Olha, a gente vai para as notícias do dia com a Vanessa Vasconcelos. Para você que quer ficar bem informado, vem com a gente aqui na tela do Repórter 17. Diga aí, dona Vanessa. Vamos continuar juntos vendo as notícias de hoje? O Ministério Público Federal determinou que a Polícia Federal transfira imediatamente para a Infraero equipamentos comprados para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e que estavam no depósito da Polícia Federal na Praça Mauá, no centro do Rio, Henrique. Entre os materiais estão 4 aparelhos de raio-x e 110 detectores de metais no valor estimado de R$1 milhão. A Polícia Federal já informou ao Ministério Público que está providenciando o envio dos equipamentos à sede da Infraero no Aeroporto Internacional do Galeão. Os aparelhos foram utilizados em diversas arenas do PAN de 2007 para a segurança de público, atletas e jornalistas. Os materiais deveriam ter sido repassados a entidades públicas logo após o evento como parte do legado dos Jogos à cidade do Rio de Janeiro e para o resto do país. Já os fiéis que participarem da Jornada Mundial da Juventude entre os dias 23 e 28 deste mês receberão do Papa Francisco indulgência dos pecados, desde que confessem, comunguem e rezem em intenção dele. O decreto foi assinado no Vaticano. Embora não sejam rotineiras, indulgências são concedidas a grupos de fiéis em ocasiões especiais para a Igreja Católica. Em dezembro de 2007, o Papa Bento XVI concedeu o chamado perdão fora dos sacramentos por ocasião dos 150 anos da aparição da Virgem Maria em Lourdes, na França. Receberam indulgência os fiéis que fizeram peregrinações à cidade ao longo de 2008. Na Idade Média, Valdo, a venda de indulgências em que se obtinha o perdão de um pecado em troca de dinheiro foi o estopim da insatisfação do padre alemão Martinho Lutero, que deu início à Reforma Protestante. E quem ainda não teve oportunidade de conhecer o Parque Estadual do Utinga, localizado na região metropolitana de Belém, pode aproveitar para programar uma visita monitorada durante o mês de julho, no período de 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a quinta-feira, até meio-dia nas sextas-feiras e aos finais de semana até às 2 da tarde. Entretanto, os portões estarão sempre abertos desde as 6 da manhã para os interessados em fazer caminhadas ao ar livre, passeios de bicicleta, patins e atividades similares que não necessitem de orientador. As visitas agendadas são feitas por grupos compostos de no mínimo 7 e no máximo 35 pessoas, sempre acompanhados por técnicos do parque. Bem, por hoje é só. Amanhã estou de volta.
Tá certo, Vanessa, obrigado pelas informações. Ela volta amanhã, menina, deixando a gente sempre mais jovem, né, É Valdo? verdade. Grande Vanessa Vasconcelos, a minha esteticista. É porque ela me deixa mais novo, né? Toda vez que ela me chama de menina, é uma cirurgia estética que ela me proporciona. É, né? Tá bom. A gente vai encerrar o programa de hoje agradecendo a você pelo carinho da sua audiência. Você que está conosco pode ajudar a gente a fazer o Repórter 17, mandando a sua crítica, a sua sugestão de reportagem, seu vídeo, sua denúncia, para o nosso e-mail que está aqui na tela, é o repórter17.tvbacana@gmail.com. Tem também o nosso telefone, 3083-1039. Bate um fio para o Repórter 17, manda denúncia, elogie o Henrique, me critique, mas bata tambor, sinal de fumaça, manifeste-se. Mandar um abraço para todo mundo que está ligado na internet através do www.tvbacana.net. Você acompanha a gente em qualquer lugar do mundo, ao vivo, sempre aqui na tela da TV Bacana. Um abraço para você que acompanha a gente. O Claudemir, que está indo aí para Salinas, vai aproveitar essas férias, mas está acompanhando a gente. De madrugada, ele está indo para o Sal. A gente fica por aqui, mas volta a se encontrar amanhã. Eu, claro, espero você aqui na tela da TV Bacana. Henrique Miranda e Valdo Souza no Repórter 17. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Prazer, mais uma vez, dividir o comando do Repórter 17. A gente volta a se encontrar amanhã. Muito obrigado pelo carinho. Tire seu óculos, tá bom? Não precisa mais de óculos. Tchau. Tchau. Repórter 17. Oferecimento Manolito. Barato todo dia, toda hora, em toda loja.